Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do especial Patrimônio, Cultura e Arte. No episódio anterior, começamos uma jornada pela memória e pelo patrimônio do Ceará. Hoje vamos continuar essa viagem. Através dos arquivos da TV O Povo, vamos relembrar a história de importantes nomes do Ceará. O especial Patrimônio, Cultura e Arte de hoje está no ar. Ao percorrer a memória do Ceará, encontramos o nome de Juvenal Galeno. O poeta é um dos autores predominantes no cenário da literatura na segunda metade do século XIX. Vamos começar o programa de hoje conhecendo a história de Juvenal Galeno no quadro Os Cearenses. O poeta Juvenal Galeno é pioneiro em quase tudo a que se refere à literatura no Ceará. Aos 13 anos, ainda garoto, publicou o primeiro jornal puramente literário no estado do Ceará. Aos 16 anos, no Liceu do Ceará, com seus colegas, publicou o jornal que é considerado pioneiro na imprensa estudantil. Foi um dos primeiros poetas abolicionistas do Brasil, sendo considerado também pioneiro no folclore do Nordeste. Publicou o livro que é um marco do romantismo cearense. Também publicou o livro que é o primeiro livro de contos, assim como também o primeiro livro destinado ao público infantil. É autor da primeira obra escrita e encenada para o teatro. Foi membro de várias agremiações literárias, as primeiras e as principais, o Centro Literário, o Clube Literário, a Academia Cearense de Letras e o Instituto Ceará. Muitos dos seus poemas, versos, foram musicados por Alberto Nepomuceno e outros músicos de fama internacional. Mesmo assim, muitos dos cearenses desconhecem o cearense poeta Juvenal Galeno. A supervalorização dos sentimentos, o amor como refúgio, o nacionalismo celebrado nas páginas do livro, a representação do amor puro, verdadeiro e inabalável. O romantismo, corrente literária que já estava em voga na Europa no final do século XVIII, tem o seu início no Brasil marcado com a publicação em 1836 do livro Suspiros Poéticos e Saudade, do autor Gonçalves de Magalhães. Juvenal Galeno transformou a poesia brasileira, tirando ela do extrato erudito e dando a dimensão da poesia popular, da poesia ouvida, dos aboiadores, dos jangadeiros, dos reclamos do povo, das cirandas, das rodas, das cantigas, né? E, de uma maneira geral, daquilo que se chama de cancioneiro popular. Juvenal Galeno nasceu em 27 de setembro de 1836, na cidade de Fortaleza, na Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco.
Era filho de um comerciante do café, que inclusive é o pioneiro da comercialização do café no Ceará, José Antônio da Costa e Silva, e de Maria do Carmo Teófilo e Silva. Era primo pelo lado materno de Rodolfo Teófilo e pelo lado paterno de Capistã de Abreu e Clóvis Bevilacqua. Juvenal Galeno nasceu para a literatura e morreu romântico, nunca deixou de ser romântico. Então, ele podia percorrer alguns caminhos da poesia popular, mas o romantismo continuava. Ele nunca foi simbolista nem parnasiano, ele atravessou essas fases, mas continuou fiel ao romantismo. Ele foi um homem que viveu à frente do seu tempo, né? E por ter vivido à frente do seu tempo, ele construiu também um tempo novo para o Ceará, que é o tempo da inserção, da inclusão da cultura popular cearense no extrato da história do Ceará e da memória do Ceará. O Ceará deve isso a Juvenal Galeno, inquestionavelmente. Mesmo tendo várias profissões, foi deputado, foi vereador, foi inspetor literário, foi da Guarda Nacional, mas tudo isso era passageiro. O que ficou mesmo foi a figura do grande poeta que revolucionou uma geração, um período da história literária do nosso Ceará. Ele vivia com os poetas, nas ruas, nas cirandas, nas serenatas, né? Enfim, ele viveu a plenitude da sua dimensão de poeta. Eu acho que a grande paixão do Juvenal Galeno, na realidade, era o povo, né? Ele era um poeta a serviço do seu povo. Quando o assunto é memória, o radialista e jornalista Narcélio Lima Verde coleciona histórias. Ele foi convidado do programa Coletiva da TV O Povo em abril de 2013. Vamos relembrar esse encontro no quadro Memória Cultural. Nosso entrevistado de hoje participou da fundação da primeira emissora de televisão do Ceará e foi o primeiro apresentador de TV do estado. Narcélio Lima Verde começou a carreira como radialista em 1954. O locutor dos brotinhos, como se dizia, foi eleito em 1986 o deputado estadual mais votado do Ceará. Acabou se arrependendo da aventura política. Parte dessa larga experiência foi registrada nos livros Senhoras e Senhores, uma crônica sobre o rádio cearense, e Fortaleza, História e Histórias, Memória de uma Cidade. O radialista, jornalista, escritor e ex-político Narcélio Lima Verde comanda hoje um programa matutino na Rádio Assembleia. E para entrevistar Narcélio Lima Verde, nós convidamos o jornalista Nelson Augusto, locutor da Rádio Universitária e editor do site nelsons.com.br. A jornalista Erotilde Honório, professora da Universidade de Fortaleza. A jornalista e assessora de comunicação Gigi Borges. E a jornalista Marina Alcântara, apresentadora do programa Vida e Saúde aqui da TV O Povo. Narcélio, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Coletiva. Narcélio, você já lançou 2 livros, queria que você falasse um pouco desse que resgata um pouco da memória de Fortaleza através das suas crônicas, principalmente a história que muita gente ainda diz esse dito popular em Fortaleza, mas não sabe muito a história. A famosa história do Queima Raparigal. Essa história, outro dia eu estive numa reunião, o PAI é uma instituição do governo do estado que reúne as pessoas mais velhas, aposentadas. Então eu disse, eu posso até contar a história do Queima Raparigal. Aí elas disseram, conta, porque nesse local que eu fui, eu cheguei ao ponto de cantei até o único bolero que eu sei cantar. Quissás, e elas fizeram coro. Quissás. Então, o Queima Raparigal é um clássico da lenda urbana de Fortaleza. Vocês querem que eu conte? Sim, por favor. É o seguinte, as pessoas terminavam de trabalhar no rádio. Por exemplo, eu fechava a rádio, nesse tempo as rádios fechavam à meia-noite.
E íamos para a Praça do Ferreira, tomava pega-pinto mundico, com sanduíche cai duro, que você falou há pouco tempo, espera-me no céu, Jesus está chamando. Era o nome de sanduíches esse. E esperar o último ônibus, né? Porque os ônibus saíam da Praça do Ferreira à meia-noite, lá badalada da Coluna da Hora, que naquele tempo ela funcionava corretamente. Eu vi o jornal falando que a hora da Coluna da Hora, o Jornal do Povo falou que a Coluna da Hora estava atrasada ou adiantada, eu não sei. Então nós ficamos tudo ali. Era eu, João Ramos, Gabriel, que era um funcionário da Secretaria da Fazenda e que ganhava todos os prêmios dos programas de auditório, Augusto Morcego, Augusto Pontes e mais outras pessoas. Então, começou a aparecer uma fumaça em direção ali do antigo Mercado Central. Aí ninguém tinha o que fazer e o ônibus, não, vamos ver que fumaça é essa. Aí fomos para lá. Quando chegamos, era ali quase na esquina da Rua São Paulo, que ali é São Paulo, Senador do Alencar é outra, né? Então nós ficamos de frente olhando, aí apareceu uma labareda assim, todo mundo preocupado que poderia estar acontecendo, que era na pensão da Paraibana. Era um dos bordel não bonito, né? Um dos prostíbulos. Casas Alegres, que chamava também. Né? A casa de mulheres da vida fácil, ó. Imagino que diziam assim, que era vida fácil, né? Então, as mulheres todas vestidas, elas se vestiam muito elegantemente, de vestidos, com os vestidos de baile, né? Aí passou uma correndo, aí um dos que estavam assistindo gritou: queima, raparigal. Então, a partir de Foi o Augusto então, Pontes, não? Hein? Foi o Augusto Pontes? Possivelmente, pode ter. Mas como Augusto já morreu, não é bom dizer que foi ele, não. Mas peraí, quem é que está vivo? Só eu. Vivo não, quem é que está mais? O Gabrielzão já morreu. Augusto Borges está vivo. Mas Augusto Borges estava lá, eu acho que o Augusto não estava lá, não. Infelizmente, estamos chegando já ao fim do programa aqui. Eu vinha morto de medo e não doeu nem nada, né? Olha aí, tá vendo? Foi tudo, né? Foi muito bom. Eu gostei muito, principalmente pelas perguntas, pelas mulheres presentes, pelo Nelson Augusto, que sempre que a gente liga o rádio é ele que está falando. Lá na Rádio toda, né? Ele é a voz padrão da FM Universitária. Você também, que eu já conheci o seu trabalho. Eu queria apenas, aqui tive uma dúvida, Marcos Tardan. Não é Tardim nem Tardim, não. E era o Tilde, que é uma velha amiga do tempo, não que ela seja, idoso sou eu. Ela é uma velha amiga porque trabalhou na Verde Mares quando eu estava lá, ao lado de Bonavides Neto, fazia um programa à tarde e fez um documentário sobre a minha vida que foi premiado, não foi isso? Foi. Não por mim, mas pelo trabalho dela. E eu fiquei muito feliz que eu acompanho a TV O Povo desde Demócrito Duma, o homem que mais amou o rádio que eu conheci, como ele amava o rádio e transmitia para a gente este amor, e sempre que podia ele ia à rádio, ele orientava, e um dia fez uma reportagem para o meu programa. Até ela falou, aqui no Iguatemi está havendo um problema, um choque de carro, e assim, por que é que o senhor não transmite? Aí ele transmitiu e fez uma reportagem para mim, documentando isso que eu estou dizendo, comprovando o que eu digo. Tinha um grande amor pelo rádio, e só faz rádio bem quem tem amor por ele. Quem ama o que faz, tem que fazer bem. Outro cronista da atualidade é o jornalista Dimitri Túlio, um dos jornalistas mais premiados do Nordeste e que também esteve presente na 3ª edição do Festival Vida e Arte. Nós gravamos e vamos apresentar para você. Você tem receio que a sua vida, de repente, passe a ser investigada? Já pensou? Você está tranquilo, passeando, acompanhando o Festival Vida e Arte, essa cidade imensa aqui que é o centro de eventos de Fortaleza. De repente alguém fala, Antônio, Pedro, a sua vida está sendo investigada. Pois eu vou conversar agora, aqui no nosso especial Vida e Arte, com uma pessoa que trabalha aí, na investigação, um repórter especial de investigação do jornal O Povo, 90 anos. Eu estou falando do Dimitri Túlio. Dimitri, você não está me investigando, não. Depende do que você está fazendo. Me conta como é isso. Muito grato pela sua presença aqui. Muito grato por estar aqui. Muito grato também. O Festival Vida e Arte é um grande parque de diversão do amor, né? Sim. Ou então é um grande calçadão que a gente fica nesse pra lá e pra cá e tem milhões entre uma praça e outra, passa até no meio do rio. Né? Tem uma história boa. Assim, o jornal é de 28, como você está dizendo, né? E ele vai criar uma editoria de investigação
a partir dos anos... Ele sempre teve investigação, né? Sim. Mas ele vai ter uma editoria consolidada dos últimos 30 anos para cá. Né? Dentro dessa carpintaria que a gente chama de jornalismo investigativo, que virou meio moda no Brasil. Sim, sim. Tem tantos repórteres que publicaram livros, né? Publicaram, tem tantos repórteres que se dizem investigativos. Ah, tá. Né? Tem isso também. Tem tantas histórias. E o jornal resolveu criar essa editoria para aprofundar mais os seus temas. O repórter por nascimento, ele é investigativo. Ele é investigativo, sem dúvida. Você pode estar fazendo uma nota, você pode estar fazendo uma notícia, mas ele é investigativo. Você está investigando aquilo para levar mais aprofundado. Mas o jornal resolve criar uma editoria dessa para aprofundar, para verticalizar mais ainda alguns temas. Como você diz verticalizar alguns temas, você entrou, por exemplo, no tema tal, no tema... Pronto. Aí eu quero ver. Banco Central. Assalto ao Banco Central. Grande assalto. O assalto ao Banco Central foi o maior assalto... Foi 2005. 5 e 6 de agosto de 2005, né? Mais ou menos isso. Que é um assalto espetacular. Virou filme. Um filme muito ruim, por sinal. Horrível. Horrível aquele filme. E nada não porque ele não é documentário, mas é uma ficção mal feita, muito ruim. Então, assim, o assalto ao Banco Central, né? É um dos temas que a gente trabalhou, que a gente verticalizou, a gente saiu da factualidade da história para entender, para mergulhar como é que se tinha chegado ali. Como é que se chegou, por exemplo, que o assalto ao Banco Central estava ligado ao PCC em São Paulo, né? Como é que esse dinheiro do PCC chegou aqui para financiar esse grande assalto, esse assalto espetacular, né? Esse assalto que levou quase 170 milhões de uma grana muito boa, né? Então, assim, aí foi feita uma investigação verticalizada. Tem 5 repórteres que participaram dessa investigação. Um outro tema mais atual, a guerra das facções criminosas, né? Que está atravessando a vida de todo mundo, né? Que está atravessando a minha vida, a sua vida. Então, o jornal, essa editoria, põe a gente dentro desses bairros, né? Põe a gente dentro dessas histórias para se entender o que é essa teia, né? Para se entender o que é essa história mais aprofundada. E o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Como é que isso vai influenciar? Como é que isso vai bater nesse cotidiano meu e seu? Repórter não é super-homem, repórter não tem um peito de aço, certo? Para levar um tiro ou não sei o que, não. Repórter não tem que ser irresponsável. Né? Mas o repórter ele tem que buscar informação e ele tem que ir para qualquer canto. Né? Se partir dessa história das facções, ou a gente vai para essas histórias, ou a gente vai para colher essas histórias, ou você não sai do canto. Ou você vai contar essas histórias para ver se o cotidiano da cidade muda, para ver se você influencia o governo do estado, para ver se você influencia uma prefeitura a mudar os cotidianos. O medo, você acabou de falar aí, quem é que não vive com medo hoje em Fortaleza? Fortaleza, né? Você perdeu todos os 5.400 municípios brasileiros. Você perdeu esse espaço público de convivência, né? Tomado pelo medo, e você precisa recuperar, né? E você precisa estar nessa história. As facções, esse advento das facções, né? Vai dizer, nunca existiu facções? Sempre existiram quadrilhas, sempre existiram, mas elas passaram a se organizar de uma maneira mais sistêmica. A partir do PCC, você começa a criar essas histórias. E isso chegou para o Ceará. Como e por quê? Porque a gente entende, mas como o crack conseguiu se estabelecer em todas as cidades brasileiras, em distritos dos recantos mais profundos do Ceará. Nós estivemos lá com a expedição Rádio Povo 30 anos, chegava num lugar que tinha assim 800 habitantes, 1.500, 3.000, passando com ônibus. E aí, meu amigo, ô senhor, tá tudo bem? Vocês têm algum problema aqui? Qual é o problema que vocês têm aqui? Crack. Não, peraí, o senhor tá brincando comigo. Aqui, essa coisinha pequenininha, 3.000 habitantes. Ih, meu filho, ali é o filho do teu, tu já roubou tudo em casa para... Cara, a investigação em cima disso. Como, então,
tão pouco tempo, na verdade, pouco tempo, isso aconteceu. O jornal já fez muitas matérias sobre esse tema, né? Já fez muita história sobre isso. O crack, ele chega com a interiorização do crime, né? Ou dessa empresa chamada crime, né? Dessa empresa ilegal chamada crime. Querendo ou não, isso é um negócio. Sem dúvida. Né? O crack, sem nota fiscal, é um negócio, certo? É um negócio legal, mas ele chega com a interiorização da droga, né? E aí eu vou brincar aqui, vou ser bem grosseiro, ele é uma burra da cocaína, mais barato, certo? É essa droga que chega... E aí vai rápido. E aí ela se instala e ela vai contaminar. Pega um grupo enorme de pessoas que estavam num vazio de tudo. E passam a ter isso. Mas isso por quê? Porque você tem uma interiorização do crime, você tem uma expansão do crime no Nordeste, você tem uma chegada disso. Isso é mais uma fonte de renda dentro do crime. Né? Você tem uma... É muita coisa, né? Você tem uma... Não deu nem tempo de a gente falar das crônicas, mas essa é uma crônica do dia a dia também, sim. Que já foi muito escrita por cronistas do Brasil inteiro, em todas as publicações, até das cidades pequenas, que tem lá seu jornalzinho e tal, e nos grandes jornais, como o Jornal O Povo, que está dentro do assunto. Demitri, eu desejo que o seu trabalho continue cada vez mais investigativo, mais verticalizado, porque isso traz uma informação importantíssima para a gente, é uma das marcas do Jornal O Povo, e vamos torcer para que espaços como Vida e Arte sejam mais presentes do que esse outro lado. Não, eu agradeço, eu acho que aí é a qualificação da informação, e aí eu vou falar que é a qualificação da convivência, o Festival Vida e Arte, né? Essa qualificação da mistura. Isso. Eu estar aqui e me encontrar com a pessoa do Bom Jardim. Isso. Eu estar, como eu não vou, como o castelo não vai para lá, então vamos ver se essa mistura é feita. Isso. Então quero dar posso dar uma sugestão de pauta? Atenção, sugestão de pauta para o Demitri Túlio, que está aqui. Eu gostaria que você publicasse na próxima semana uma reportagem completa, um jornalismo investigativo sobre Vida e Arte, tá certo? Na hora. Então tá combinado. Vai ser um prazer. Muita vida e muita arte. Estamos no final do episódio de hoje. Em nosso próximo encontro, continuaremos valorizando nosso patrimônio e nossa memória. Por isso, não se esqueça do especial Patrimônio, Cultura e Arte. Até a próxima!